Contrafluxo. Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Universitária, para você que nos acompanha também pela transmissão na nossa página do Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020. Agora são 12 horas e 31 minutos e nós vamos juntos até às 13 horas. Começa agora o programa Contrafluxo, uma parceria com a Rádio Universitária que tem o apoio do Adurne Sindicato. Eu me chamo Jana Sá e com o colega jornalista Rui Rocha estamos juntos todas as sextas-feiras, neste horário, para batermos um papo sobre política, educação e cultura. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Jana. Boa tarde, pessoal que está nos ouvindo aqui pela FM Universitária, mas também para a galera que está no Facebook, nos acompanhando, né, pela nossa página. Programa Contrafluxo. Pode mandar comentário, sugestão, participar à vontade. Aproveito também para deixar o nosso WhatsApp, para quem quiser mandar seu recado, seu comentário, qualquer dúvida, questionamento, estamos aí. O WhatsApp é 981314441. Repetindo, 981314441. Lembrando que a sua participação é super importante, né? Tem a galera sempre ouvindo. Eu vi Fernando Amaral mandando um alô pra gente. É isso, galera. Venham participar. E aqui conosco hoje está o Zé Palmeira, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, juiz e doutor em Ciências Sociais, que vai falar sobre os riscos de se atacar as instituições que sustentam a democracia. Boa tarde, Zé. Boa tarde, é uma satisfação estar nesse programa. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Então, continuando, a gente tem os destaques dessa semana, né? Vamos lá para os destaques da semana. Bom, e o destaque, Rui, desta semana vai para a resposta ampla e rápida à convocação compartilhada pelo presidente da República de um ato contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A repulsa, Rui, ela uniu um amplo movimento político que foi da esquerda à direita. Liderança dos movimentos sociais, das centrais sindicais e da sociedade civil, ministros do Supremo e 3 ex-presidentes da República, Rui, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Todos repudiaram esse ato. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, afirmou que criar tensão institucional nesse momento não ajuda o país a evoluir. Ele disse, abre aspas, as autoridades têm o dever de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional, fecha aspas. E no mesmo tom, o presidente do STF, Dias Toffoli, enfatizou que não existe democracia sem um parlamento atuante, um judiciário independente e um executivo legitimado pelo voto. E diante dessas e de outras reações, como a do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz, de governadores de diferentes posições políticas, como é o caso do Flávio Dino, né, que é do PCdoB, lá do Maranhão, o Paulo Câmara, do Ceará, PSB, e do João Dória, do PSDB em São Paulo, Bolsonaro fez mais uma de suas manobras diversionistas e recuou, Rui. Pois é, né, Jana? Muita gente está comentando isso. Essa iniciativa, ela surgiu a partir de declarações contra o Congresso Nacional feitas pelo general Augusto Heleno, né, que é o titular do Gabinete de Segurança Institucional, um dos ministros mais próximos do Bolsonaro. Essa declaração criou uma divergência pública entre militares de alta patente no governo. A gente sabe que tem vários militares compondo esse governo, né, alguns em cargos de segundo, terceiro escalão e outros como ministros, né. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro, chefe da Secretaria de Governo, publicou na última segunda de carnaval, né, dia 24, uma postagem classificando como irresponsabilidade chamar as pessoas às ruas para protestar contra o Congresso. Né? No Twitter, Santos Cruz abriu o verbo, declarou que, abre aspas, confundir o Exército com alguns assuntos temporários de governo, partidos políticos e pessoas é usar de má fé, mentir e enganar a população, fecha aspas. Uma declaração bem responsável da parte do Santos Cruz, né? Como você falou antes, direita e esquerda, tá? Muita gente da direita também repudiando esse tipo de declaração, esse tipo de atitude temerária. Uma declaração gravíssima, né, Rui?
mas não surpreendente, vindo de alguém que já elogiou a ditadura, que já insultou a todos que ele vê como inimigos e proferiu ataques misóginos. Bolsonaro, Rui, ele sempre apostou numa ruptura democrática, sempre se externou o desapreço que ele tem ao convívio com as bases fundamentais da democracia. A novidade é que dessa vez não foi apenas através de outros, de terceiros, né? O próprio presidente entrou diretamente na convocação contra as instituições, parlamento e STF. Mas é importante, Rui, a gente lembrar que esta não foi a primeira vez. No ano passado, por exemplo, o Bolsonaro compartilhou também pelo seu WhatsApp pessoal um texto que dizia ser, abre aspas, impossível governar o Brasil respeitando as instituições democráticas, especialmente o Congresso, situação que abre caminho para uma ruptura institucional irreversível, fecha aspas. Então, Rui, e podíamos pontuar também, Rui, como a gente já abordou aqui em outros programas do Contrafluxo, uma série de outros eventos preocupantes mais recentes, como é o caso dos ataques do presidente à imprensa, né? Bom, de fato. Inclusive, a Vera Amaral, né, que revelou essa informação, ela foi atacada pessoalmente e com palavras de baixo calão, né, com ofensas grotescas, misóginas, novamente piadas infames que não são toleráveis, né, e o Bolsonaro saiu dizendo depois, que não é isso, o vídeo era antigo, não era bem isso. Não, o vídeo não é antigo, é óbvio, basta assistir o vídeo para saber, né? Ele fala da posse, é um vídeo antigo, de 2014, 2015. Não, ele está falando da posse que foi em 2018, como é que o vídeo pode ser antigo? Está falando daquele atentado que ele sofreu durante as eleições, como é que o vídeo pode ser antigo? É uma postura lamentável, né, Rui? Sem dúvida. Que bom que muita gente deu uma acordada, né? Muita gente na mídia que normalizava certos comportamentos. Muita gente... Começa a tecer críticas, né? Eu vi na CBN hoje, muita gente, conservadores, como você mesmo destacou, né? É sinal de que algumas pessoas estão começando a entender onde é que estamos pisando, né? Onde é que a sociedade brasileira está chegando. Esperemos que não seja tarde demais, né, para acordar. Isso. Bom, Rui, em meio à polêmica, o ministro da Justiça de Bolsonaro, o Sérgio Moro, divulgou também um vídeo passeando de blindado do Exército em Brasília. Rui, o negócio não é para amador não, viu? Uma reunião foi marcada para a próxima terça-feira, na Câmara dos Deputados, e pretende reunir representantes de todas as legendas que se dispõem a defender o Congresso Nacional e a democracia. Para quem quer sair dessa apatia, Rui, às ameaças do Bolsonaro, já há uma agenda também de mobilizações, como as do 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, né? Dia 18 de março, quando haverá uma greve nacional em defesa da educação, do serviço público e da democracia. Aqui na UFRN, Rui, o Sindicato dos Docentes vai realizar uma assembleia, né, para discutir a adesão dos professores a esta greve da educação. Vai ser no próximo dia 9 de março, às 16 horas, na Biblioteca Central Zila Mamed. Então vamos agendar aí, vamos participar, pessoal, super importante toda essa série de ações que estão sendo previstas. Sim, no mínimo, né, a sociedade tem que mostrar que se tem uma parcela que apoia Bolsonaro, existe uma grande parcela que não apoia esse tipo de coisa, né? Esse tipo de postura que demonstra que um presidente da República não está à altura do altíssimo cargo que ele exerce. Pois é, e a dificuldade enorme que o Bolsonaro tem de conviver com as diferenças, né? Até dentro das Forças Armadas, até ex-apoiadores, né? A forma como ele se livra dos ex-apoiadores, né? Foi assim com o Bebiano, foi assim com o Santos Cruz. Enfim, isso é muito preocupante, temos que ficar de olho. Jana, vamos para o meu destaque então, né? Vamos lá, Rui. O meu destaque vai para o Bolsa Família. Cerca de 1,5 milhão de famílias estão na fila para receber o benefício. Isso representa cerca de 3,5 milhões de pessoas, justamente os mais vulneráveis, né? Num período que você tem desemprego alto, subemprego, aumento da pobreza, muita gente desalentada, né? As pessoas que desistiram de procurar emprego. É um cenário realmente preocupante ao extremo. Isso é gravíssimo. Quando você analisa todas essas questões,
já está aparecendo uma série de indicadores, há pesquisadores trabalhando sobre esse tema, né, o aumento da pobreza, aumento da miséria. Há documentos, né, internos do próprio Ministério da Cidadania que revelam que o governo de Jair Bolsonaro já havia sido alertado, né, desde fevereiro de 2019, para o fato que a verba para o Bolsa Família não seria suficiente. Então, ao menos 5 vezes, o Ministério da Cidadania pediu mais dinheiro para que essa fila de espera continuasse zerada, porque Bolsonaro pegou essa fila de espera zerada, né, Rui? Mas os pleitos eles foram barrados pelo ministro da Economia e pelo Paulo então... Guedes, mais uma vez, né? Exatamente. E pelo então chefe da Casa Civil, que era o Onyx, né? Lorenzoni. Pois isso é grave não só porque atinge as famílias mais pobres, mais miseráveis. Isso não é grave só do ponto de vista social, não. Que isso aí já seria motivo bastante. Isso também é muito ruim para a economia do Brasil. O mercado interno no Brasil está definhando. E quando você junta isso com crise nas exportações, né? Agora coronavírus, a economia na China vai sofrer uma freada, vai ter aumento do dólar, né? Vai continuar aumentando o dólar, há risco de aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Então, as pessoas no Brasil podem se preparar, né? As exportações vão sofrer abalos, já sofreram abalos em janeiro, né? Você teve uma queda drástica no volume das exportações, né? Justamente o pessoal falando, o dólar alto é bom, o dólar bateu em 4,50. O dólar alto é muito bom, porque valoriza as exportações. Pois é, né? Mas tivemos uma baixa terrível nas exportações. E aí, quando você poderia compensar essa crise externa investindo no mercado interno, o governo toma uma decisão lamentável como essa, né? Não podemos seguir por esse caminho. A gente já viu onde dá. Isso leva a crise, estagnação e pobreza. É isso aí. Bom, e antes da gente chamar o intervalo, vamos aqui para os comentários no Facebook. A professora Marta Maria de Araújo disse que está assistindo mais uma vez o Contrafluxo. Professora, muito obrigada pela audiência. Valeu, Marta. Aqui beijo. Também o Elton Duarte, Fátima Sá, minha mãe. Que olha, tá aí também, viu? Audiência cativa. Hoje assistindo com meus avós. Meu avô tem já 103 anos de idade, mais lúcido. Vovô, um beijo enorme. José Alaildo, Cris M. Quem mais? É isso. E o Elton Duarte diz aqui que ele protestou, viu? O Proifes também e as centrais também. As centrais sindicais aí juntando forças nesses protestos, né? Que vão pautar as agendas de março. Então, vamos seguir? Vamos seguir. Bom, agora são 12 horas e 44 minutos. Nós vamos para um intervalo rápido de 1 minuto. E na sequência nós conversaremos com Zé Palmeira, professor da UFRN, juiz e doutor em Ciências Sociais, que vai falar, como eu disse aqui no início, sobre os riscos de se atacar as instituições que sustentam a democracia. Nós voltamos já. O Emerson sempre dizendo que o programa é para ser semanal, aliás, diário. Eu não consegui abrir os outros comentários. comentários. Você está realmente conectado com os melhores momentos da sua vida? Não consegui abrir. Não, tem 8 comentários aqui. Conecte-se com Aqui o eu só melhor consigo de abrir você. esses. E fique tranquilo. Você pode contar com a Caurne, a caixa de assistência à saúde exclusiva do servidor da UFRN e do IFRN, que possui atendimento com uma rede própria e exclusiva, serviços diferenciados e todo o cuidado que você merece. Caurne, há 21 anos conectando vidas. Atenção, Nação Regueira Potiguar. Todo sábado você tem um encontro marcado no programa Mundo Reggae. Os nomes, as histórias, os eventos e tendências desse ritmo jamaicano que conquistou o planeta. Mundo Reggae, amanhã, às 3 da tarde. Só aqui na FM. Voltamos a apresentar Contrafluxo. Agora são 12 horas e 46 minutos. Estamos de volta com o programa Contrafluxo. Aqui conosco hoje Zé Palmeira, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esses ataques do governo federal, do próprio presidente da República,
as instituições que sustentam a democracia, né? Zé, obrigado por ter aceito o convite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Contrafluxo. Eu que agradeço. É uma grande satisfação estar aqui para a gente pensar esse momento tão crítico em que vivemos. Né? Sim. Zé, me diga uma coisa, para a gente começar esse bate-papo. Ao compartilhar a mensagem, o presidente Jair Bolsonaro estaria agindo como coautor dessa mensagem contra a Corte e o Congresso Nacional? Olha, eu estou falando aqui não do presidente Bolsonaro, estou falando em termos técnicos, né? E, segundo o direito, todo aquele que concorre para a difusão e a divulgação de qualquer mensagem incorre, no caso de crime, incorre nas mesmas penas do autor do crime, seja ele como partícipe ou não, né? Então, ele pode ser tanto partícipe como autor, né? A julgar pelo que os juristas vêm comentando, né, há uma participação direta, já que há uma propagação da mensagem. Mas eu quero alertar que essa mensagem de estímulo, né, à manifestação contra as instituições é certamente a primeira ocorrida na história da República por um presidente da República. Por isso que, para a gente do direito, isso é muito novo, né? A gente já viu na história do próprio Supremo Tribunal Federal o próprio presidente da República ameaçar diretamente os ministros do Supremo, mas não convocar o povo, né? Há no livro de Ana Leda Boechat, História do Supremo Tribunal Federal, a história de Floriano Peixoto, assim que ele assumiu o poder depois da doença de Deodoro. E Deodoro, ao instituir a República, que foi um golpe também, ele se comprometeu perante os oficiais que iria convocar a população para um plebiscito, saber se a população queria mesmo a República. Só que Floriano era contra. E Floriano, quando assumiu, ele era vice de Deodoro, Floriano, então, foi interpelado pelos oficiais se ele não iria fazer a convocação, um plebiscito, para saber se a população queria a República. E o que Floriano fez? Mandou prender os oficiais. Os oficiais, eles constituíram o jurista Rui Barbosa. O Rui Barbosa entrou com habeas corpus perante o Supremo. E aí, Floriano mandou um recado para os ministros do Supremo: vocês podem soltar os oficiais, mas eu não sei quem vai soltar vocês. Então, essa história de autoritarismo na República é próprio da própria história do Brasil, um país que por 3 séculos importou escravos, importou pessoas para serem tratadas sob o palio do chicote, né? Então, pessoas que foram aí inferiorizadas, ridicularizadas, violentadas, e que nessa relação política da democracia, esse autoritarismo ainda se mantém e vem sendo intensificado, principalmente após o consenso de Washington, né? Ou seja, no chamado pós-consenso de Washington. Quer dizer que então você tem nós experimentamos um momento em que essa cultura do autoritarismo está aumentando. Como você avalia isso, Zé? Sim, essa cultura do autoritarismo está aumentando por uma imposição do mercado, né? Se nós pensarmos o que era o consenso de Washington em 90, para usar um termo de John Williamson, do economista, né, era um receituário de governo em que se pregava a mercantilização dos bens sociais, a desregulamentação dos direitos sociais, a privatização e a redução dos déficits fiscais. Isso muito no contexto de uma crise do petróleo, da reestruturação produtiva ocorrida nas décadas de 70 e 80. Só que isso não foi suficiente para conter aquilo que Alan Greenspan, do Fed, chamou de ganância infecciosa, tanto que veio a crise de 2008 dos subprimes, né? E crise em que trilhões de dólares num dia correram pelo ralo, e que o capitalismo tenta se recuperar dessa crise a partir de um receituário do pós-consenso, que é baseado principalmente no esvaziamento da democracia, né? Ou seja, na adoção da democracia minimalista e na desconstrução do conceito de cidadania. Então, cidadania
que é uma instituição burguesa, quando ela foi instituída, era no sentido de que ser cidadão é a pessoa que tem direito a direitos, né? Já Hannah Arendt, ela complementava essa noção de cidadania, que é uma pessoa que tem direitos, mas que convive numa diversidade, né? O conceito de democracia que envolve aí o equilíbrio e a distribuição de poderes, né? Bom, quando a gente fala que há uma erosibilidade da democracia e também da cidadania, é porque nós entramos no pós-consenso de Washington em que ter direitos é coisa de gente trapaceira, ter direitos é privilégio, ter direitos é gente que está querendo escamotear o Estado, é gente que está querendo se aproveitar da carruagem do Estado, é essa a linguagem. Então tem gente ganhando dinheiro com o enfraquecimento da democracia, é isso? Sim, é uma forma que o neoliberalismo do pós-consenso de Washington, ele fez como laboratório o Chile e ele mostra que as medidas econômicas de redução do déficit fiscais, mas ao mesmo tempo de desregulamentação do direito, de mercantilização dos bens sociais, funciona plenamente quando se atropela os valores concretos da democracia e se adota uma democracia meramente discursiva, que é o que nós chamamos de democracia minimalista. Zé, me diga uma coisa. Nesse desequilíbrio de poderes que está sendo proposto por essas manifestações, né? Busca desequilibrar o que sustenta a democracia. Há previsão de crime de responsabilidade do presidente? Isso poderia embasar um pedido de impeachment do presidente? Sim, o artigo 85 da Constituição, ele é muito claro, né? Então, o artigo 85 nós podemos dizer que é a síntese do conceito da democracia burguesa, né? Que parte do sufrágio universal, que parte da separação de poderes, que parte dos direitos fundamentais, dos direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então está lá dito no artigo 85 que o presidente da República não pode atentar contra o sufrágio universal, contra a separação de poderes, né? Contra os direitos humanos e sobre esse aspecto é importante destacar que ontem o Alto Comissariado das Nações Unidas, na pessoa da sua secretária dos Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, colocou o Brasil como um dos 30 países que mais praticam violações aos direitos humanos. Sim, isso é de uma gravidade. O último relatório, Zé, a gente trouxe isso até no último programa da gente, aponta 240 recomendações para o Brasil seguir no respeito aos direitos humanos, né? Mas, assim, o que a gente tem acompanhado é uma crescente de desrespeito a todas essas recomendações, inclusive feitas pela ONU. Estamos recebendo comentários aqui, eu vou ler rapidinho. O professor Daniel Valença, lá da UFESA, olha aí, estamos chegando também, mandar um abraço pessoal do Mossoró, que nos ouve aí pela internet, e também o pessoal que está por aqui, né? Está aqui por Natal. Ele envia um comentário: gostaria de parabenizar a iniciativa, né, da rádio, mandou os parabéns, os abraços aí pra gente, viu, Jana? Pra gente, pro Zeu. E ele tá... Abraço, Daniel. Valeu, Daniel. Ele está comentando também que, perguntando, né, poxa, o fato do presidente mentir quanto ao vídeo não seria em si uma quebra de decoro e, consequentemente, um caso de impeachment? Porque além disso, além de ter veiculado, né, o vídeo, ele depois publicou uma versão que é falsa. Ah, não, o vídeo foi feito antes. Como é que o vídeo foi feito em 2015 se tinha cenas de 2018, 2019? A posse, tinha cena da posse, né? Mesmo em democracias liberais, né, a gente percebe que o perjúrio é um crime da maior gravidade possível, né? E a gente, por exemplo, tem o caso Nixon, né, que ele faltou com a verdade, né? Mas é muito próprio hoje dessa democracia minimalista ou dessa democracia esvaziada, né, que os novos governantes, eles se sentem à vontade para atuar numa perspectiva de pós-verdade, né? Então, mais importante do que os fatos são as versões sobre o fato, né? E versões muitas vezes falsas, né? É bom lembrar isso, né? Às vezes a gente traz alguns conceitos, o espectador, o pessoal, o ouvinte que está aí
a distância pode ter dificuldade. Mas fake news, mentira. Né? Vamos simplificar as coisas, vamos dar o nome correto, né? O nome mais popular, né? Fake news é mentira, enrolação. Tem muita gente ganhando dinheiro, ganhando cargo político com enrolação. Isso é lamentável. Zé Correia está mandando um abraço, né? Valeu, José Correia, obrigado pela audiência. Aparecida Fernandes, também professora do IFRN, dizendo que está aqui na escuta, parabenizando o programa. Obrigada, Aparecida, pela audiência. Valeu, pessoal. Zé, como você avalia os desdobramentos dessa crise causada pela veiculação do vídeo e também os desmentidos? Você acha que vai ter um impacto tanto no Supremo, você como jurista, tá, quanto no Congresso? Olha, eu quero fazer uma análise aqui, levando em consideração os fatos históricos de crises anteriores que ocorreram, né? Então, quando não há uma confiança e um diálogo mínimo entre os poderes, né, a governabilidade fica muito difícil. E isso a gente pode perceber o que ocorreu durante o governo Collor e mesmo durante durante a gestão da presidente Dilma. Também houve um afastamento. Houve um afastamento. Houve muito ruído. Até porque houve também no Poder Legislativo, houve toda uma postura de rejeição ao diálogo, de pauta-bomba e também de ódio a uma postura. Eu lembro que a própria Dilma ela tentou criar um sistema nacional de participação popular e isso foi impedido em projeto aprovado pelo próprio Congresso, né? Ou seja, a democracia naquele momento ela estava abalada pela falta de diálogo e também porque havia aí o que se chama de patologia da representação, né? Ou seja, o próprio Congresso não admitia que um outro poder delegasse atribuições, outorgasse tarefas aos movimentos sociais, às ONGs, à participação popular, né? Bom, então, diante dessa falta de diálogo, o que pode ocorrer? Qual o desdobramento possível? Primeiro, é que no horizonte não está posto um canal de diálogo capaz de compor politicamente o conflito que nós estamos nos deparando. Primeiro porque o próprio presidente ele não voltou atrás, né? Ele não deixou de momento algum de dizer que foi ele que estava ali convocando as pessoas, né? E isso mostra que pode ocorrer aí uma supressão, né, do equilíbrio entre os poderes e só uma saída. Ou o legislativo e o judiciário eles atuam, né, para o que o país retorne ao equilíbrio, né, ou nós teremos um governo com conflitos constantes com o legislativo e com o judiciário e uma governabilidade que nós não teremos certeza se ela chegará ao fim da gestão desse governo. Então, nos parece que há saída jurídica, mas essa saída só pode ser alavancada, eu acredito, se houver a movimentação das ruas, como aconteceu durante o governo Collor, né? Então, somente as ruas é que força a classe política a se debruçar sobre os temas mais delicados do futuro da democracia neste momento no país. A gente agradece, Zé. Muito importante as suas contribuições, né, como professor, como pesquisador. Isso. Agora são 13 horas. Obrigada, Zé, mais uma vez, pela sua participação no programa Contrafluxo. E vamos agora de destaque da cultura, Rui. Vamos lá. Contrafluxo, momento cultural. Rui, eu destaco aqui com menos de um mês de inaugurada, a estátua de Iemanjá pode ter sido alvo de ato de vandalismo por intolerância religiosa. A imagem apareceu nesta quinta-feira com sinais de depredação das mãos, cabeça e parte do dorso. A COEPIR, que é um órgão de igualdade racial,
já esteve no local e está buscando localizar os responsáveis. Seguindo a legislação brasileira, a intolerância religiosa é considerada crime. A lei define como crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Além disso, o artigo 208 do Código Penal prevê sanções a quem vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Nesse caso, a pena prevista é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. A liberdade de consciência religiosa e de crença é uma das garantias previstas também na Constituição Federal, no artigo 5º. De fato, né, Jana, muito preocupante. A gente tem que preservar a Constituição, né? O que resta da Constituição tem sido tão agredida, né? E às vezes a gente fala, democracia para quê? A gente tem que respeitar as pluralidades, a pluralidade, a diversidade religiosa, cultural, em relação a como cada um vivencia sua sexualidade, né? Cor de pele. Mas vamos para um destaque mais positivo agora, né? Vamos lá, Rui. Eu vou trazer a participação das mulheres na pesquisa, na ciência, né? As mulheres que têm uma presença tão marcante, né, no campo científico, na educação, né? Vai acontecer um debate sobre as conquistas, perspectivas e desafios das mulheres pesquisadoras, das mulheres cientistas, né? Isso aí essa atividade vai abrir o calendário em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse evento acontece no dia 4 de março, na Biblioteca Central Zila Mamed, às 9 da manhã. A mesa reúne a neurocientista Natália Mota, a pesquisadora Denise Carvalho, né, com a mediação da professora Gilca Pimentel. Então, é um evento gratuito, né, qualquer um pode participar, entrada livre. Venham. Importantíssimo, hein, Rui? Discutir uma maior presença de mulheres na ciência, né? O Brasil, ele ocupa uma posição de destaque no número de publicações por mulheres, que assinam 72% dos artigos científicos. No entanto, o número de pesquisadoras ainda é bem menor que o número de homens. Claro. Bom, vamos chegando ao fim, desculpa, ao fim de mais um programa Contra Fluxo. Queria agradecer mais uma vez a parceria, o apoio, sobretudo o incentivo do colega Edinaldo Martins. Obrigada, Edinaldo, pela força do programa. Esse tanto de elogio em relação a Edinaldo é só porque ele é flamenguista e Jana também. Gente, eu tô tão triste, nem me comi a camisa hoje do Flamengo, né? É tanto título, né, que a gente vai conquistando, Edinaldo. O Zé também é rubro-negro, mas é rubro-negro de Pernambuco, né? Do esporte. Elan também, rubro-negro. Só que não. Vascaíno. Opa, não podemos falar, não podemos comentar. Bom, agradecer também a presença aqui do Luiz, professor da UFRN, Zé Palmeira, obrigado pela participação, Zé, pela disponibilidade de conversar aqui conosco. Agradecer a Elan aqui, que está no apoio do programa. Vai ter Vasco e ABC, hein, Elan? Está na expectativa. Aos ouvintes da Rádio Universitária, que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo Facebook. Galera, obrigado pela audiência. Valeu, Nos encontramos então na próxima sexta, né, Rui, às 12h30, aqui na Rádio Universitária. Lembrando que você também pode acompanhar o programa pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana. Beijo, pessoal. Valeu. Até a próxima.